Aquela mulher sempre olhava e olhava para ele e viu algo diferente da vida dele. Não precisou de ele abrir a boca e falar quem queria. Por causa do seu traje, por causa do seu comportamento, a mulher viu nele que tem um testemunho de verdade. Por isso que chamou ele para cuidar da casa dele. Por isso que chamou ele para cuidar dele. É assim que Deus faz por nós. É assim que Deus faz. Quando a pessoa vê em você que o seu testemunho é real, é verdadeiro, que você está dando testemunho do céu e a terra, a Bíblia diz que as pessoas enxergam em você que vocês são verdadeiros homens, verdadeiras mulheres de Deus. Aí não, mãe, tá passando que tá na televisão. Marcos capítulo 14, 55, 56. Patrão, meu Maurinho. Patrão, meu Maurinho. Maurinho. Arruma uma coisa mais pesada. Patrão, meu Maurinho. Vamos lá. Marcos capítulo 14, versículo 5, 6. Que são eles? Porque tem alguém que silenciar o microfone. Tá faltando gente silenciar o microfone, pastor. Acho que já deu. Vamos lá. Chefe do sacerdote e todo o Sinédrio estavam procurando depoimento contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte. Mas não encontraram nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Vamos lá. Olha só, gente. Olha que coisa tremenda. O chefe do sacerdote e todo o Sinédrio, porque quando você fala de sacerdote, você está falando de pastores, que na época eram pastores, que eram sacerdotes. E quando você fala todo o Sinédrio, é pessoa ao lado do sacerdote. Vamos lá. Eu vou deitar. Eles procuravam depoimento contra Jesus. Deram muitos testemunhos falsos para Jesus. Mas olha só que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Você vai escrever de caneta. Se nós Você vai errar. Como você vai vivemos na verdade, por mais que apareça palavra que venha falsamente nos contradizer o que nós somos, isso não prevalece. Não prevalece. de caneta, não. Por quê? Não é coerente. Não é verdade. É coisa que estão mentindo Escrever de caneta. para tirar de você algo que está no seu deleite, algo que Deus colocou nas tuas mãos. Por quê? Vamos lá. Por que eles caçaram Jesus até levantar testemunho sobre Jesus para condená-lo? Por que não achou nada em Jesus para condenar ele? Porque ele estava dando testemunho aos céus. Ele estava vivendo e dando testemunho ao seu Pai aqui na terra. É a mesma coisa sobre nós. Se nós somos uma pessoa de Deus, se algo que venha nos caluniar nós, quem vai justificar você vai ser claro. Não pode justificar a pessoa quando está certo. Quando a pessoa estiver errada, Deus não vai justificar ninguém. Lá no livro de Romanos 8, e versículo 1, Paulo diz assim, Romanos 8, 1, Paulo diz assim, nenhuma condenação
é para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne e que anda segundo o Espírito. Então, o próprio Senhor está dizendo, ele não vai justificar ninguém se tiver no erro, se o testemunho for falso, né? Até alguém fala assim, a pessoa não viveu uma vida de fornicação, sabe que é verdade, aí fica escondendo na Bíblia que é mentira. Aí na hora de Deus chegar para justificar, ele não vai justificar, porque é verdade que você está praticando. Então, tudo hoje, a nossa condenação que vem sobre nós é algo que você está fazendo, que está escondendo atrás da Bíblia, que o seu testemunho não é real. Nós estamos dando falso testemunho diante do Senhor e diante da sociedade e diante da igreja. Então, nós temos que entender. Nós temos que entender que em muitas declarações, que o pessoal fala, aquele irmão é assim, aquele irmão é assim, o fulano é assim, o fulano é assim. Você pode ouvir, mas você não pode descer para o coração uma coisa que você não sabe se é verdade. Não está silenciado, está atrapalhando um pouco. Então, silencia o celular aí, por favor. Não vai. Não assiste. Olha, irmão Marinho. Oi, irmã Mauri. Passei vocês dois. Silencia seu telefone, tá dando mau contato. Galera. O meu telefone tá ruim. Só dá um toque na tela e vai aparecer um microfone pequenininho, só dá um toque nele. Aí, ó, do lado desligar. Aí você aperta o botão. Conseguiu? Consegui. Não deu, não. Tá o seu e do Leandro tá ligado. Peraí. Não desliguei. Meu telefone tá um taco. Não levava até hoje do seu telefone, moço. Leandro, você podia me dar um de presente? Pode me dar um pra você também? Ai, ai. Ah, tô conseguindo não, peraí. Eu vou sair que é melhor. Não. Não, irmão. Melhor sair não. É só... Aqui é só baixar, é só vocês abaixar o volume da televisão. Quem tá com a televisão ligada. Aqui? Tem o volume da televisão que tá. Isso! Isso, vai lá. Tem alguém que tá. Agora é você. Tem alguém que tá com o telefone. O volume do telefone ligado, da televisão. Isso. Conseguiu, Leandro? Aperta na tela. Aí vai aparecendo de desligar. Do lado de desligar é o microfone. É só apertar. Peraí. Vou ter que. Colorir os negócios que é da água. Certinho. Alto, Leandro. Ô, gente, ajuda eu aí, igreja. Peraí, pessoal. Aí, isso, pronto. Não tem borracha. Acertou? Ô, velho, entra na academia, entra comigo aqui, passa toda hora, tem como pegar então. Que isso que tá na boca? Tá bom. Tem que comer papel. Vai ter que comer papel, minha filha. Irmãos, vamos lá. Tô comendo isso aqui, mãe. Maria tá coçando esse filho aí. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8.
Eu sou ruim de conta aqui. É ruim? Eu sou ruim de conta, não sou boa de conta, não. Deixa eu ver aqui. Resolva as... Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Irmãos, é uma palavra muito complexa. Por quê? Porque, olha só, portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, e nem que eu sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o meu sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. A pessoa hoje, a pessoa só para de dar testemunho a sua vida diante das pessoas, porque quando fala assim, portanto, não se vergonhe de testemunhar do Senhor, tudo. A Bíblia vai dizer o quê? Quando o Senhor está dizendo, portanto, não se vergonhe de ter testemunho ao Senhor, é como assim, Jesus ele tem que estar em nós. Jesus tem que estar em nós, para nós podermos dar testemunho do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Então, é de nós que devemos dar testemunho. Vamos lá. Tem como a pessoa acreditar em mim, eu vivendo uma vida de adultério, e de falar do amor de Jesus, testemunhar de Jesus? Não tem como. Não tem como fazer isso. Eu posso fazer isso, mas não vai ser lucrativo. Não vai ter recompensa ao céu. Para mim, testemunhar de Jesus para as pessoas, eu tenho que estar com a minha vida no altar de Deus. O Espírito Santo tem que habitar em mim. Porque se o Espírito Santo não habitar em mim, não vai valer nada eu falar de amor de Jesus. E não vai convencer eles, porque eu já estou fazendo coisa errada, eu já estou praticando coisa errada. Então eu tenho que estar o quê? Com a minha vida no altar, para depois testemunhar o que Jesus vai fazer, está fazendo e vai continuar fazendo. Vai ter muitos caras de pau por aí, muitos pastores, cara de pau, prega no altar de qualquer maneira, prega só no altar, tem relação extraconjugal, tendo, bebendo conhaque, vinho, uísque, cerveja, escondido, e está no altar pregando, e está dizendo, está testemunhando Jesus, está escandalizando a obra de Deus. O menos escândalo é o espiritual, porque você está escandalizando Jesus aos demônios. Os demônios estão vendo que você está fazendo isso no altar. E depois as pessoas que estão te vendo você no altar, vendo o que você está fazendo. Então está escandalizando duas coisas: o espiritual e também o carnal. Então, nós hoje, para nós dar testemunho do Senhor, nós temos que estar com a nossa vida no altar. No altar. Não adianta. Ao pregar, a sua vida tem que estar no altar. Ou louvar, a sua vida tem que estar no altar. Se for evangelizar, sua vida tem que estar no altar. Para falar de Jesus Cristo, a sua vida tem que estar no altar. Não, Marcos, não consegue desligar o negócio. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser santo. Nós temos que ser santo como ele é santo. E aí? Que testemunho que eu estou dando se eu estou todo errado? Eu estou todo errado. Que testemunho que eu estou dando? Que testemunho que eu vou dar? De quem? De Jesus? Eu em pecado, eu em falha? Eu fazendo coisa de depravação? Eu tenho que ser santo como ele é santo. Vigiar em todas as questões. Tudo que é pecado tem que banir do meu corpo. Tudo que é coisa que vai trazer escândalo tem que banir da minha vida. Para que o meu testemunho seja santo, como o testemunho de Jesus foi santo. Amém? Amém.
dos Apóstolos, capítulo 1. Ok. Eu acho. O primeiro, o que eu li, irmãos, é 2 Timóteo, capítulo 8. Agora é Atos dos Apóstolos 1 e 8. Atos dos Apóstolos 1 e 8. Vamos lá. Mas recebereis poder do Espírito Santo, descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aí, já está falando do Espírito Santo. Olha só, já está falando do Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo do Senhor de verdade, nós damos testemunho. Nós damos testemunho de verdade. A única coisa que pode mudar isso aí da testemunho não verdadeiro é o espírito do engano. Verdade. Existe o Espírito Santo e o espírito do engano. O Espírito Santo dá testemunho de Cristo. O espírito do engano dá testemunho do pecado, do erro, da desobediência. Então é dois exemplos. O Espírito Santo, que nos faz nós dar testemunho em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso é o Espírito Santo que faz. Agora, se nós não tiver a vida montada e viver uma vida da palavra e viver na palavra, nós não estamos dando o testemunho que é esse que o Senhor está dando. Os testemunhos sendo falsos, ele não prevalece. Nunca vai prevalecer. Que homem de Deus é? Que homem de Deus é aqui? Não. Nós temos a testemunho do Senhor no Espírito Santo. Aí, realmente, nós vamos sair da fábrica do pecado, da mentira, da falsidade, da contenda, da fofoca. Nós fica pronto para testemunhar o que Deus fez na nossa vida, o que Ele está sendo na nossa vida. Por isso está dizendo aqui, ó, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Será minha testemunha de Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos 4:33. Tá aqui. Deixa. Tem cabelo. Sai cachorro. Atos dos Apóstolos 4:33. Você é cachorro lá pelos apóstolos. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Olha só, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição. Olha só que coisa interessante, irmãos. Olha só. Porque o celular está de lá, né? O apóstolo recebendo o Espírito Santo, ele começou a dar testemunho. Primeiro, nós nunca damos testemunho de nós. Verdade. Quem dá testemunho de nós é o Espírito Santo. Nós damos testemunho de Cristo, mas o Espírito Santo que dá testemunho de nós. Primeiro, nós damos testemunho para Jesus e o Espírito Santo dá testemunho de nós para as pessoas. Como? A pessoa vai ver em você que você tem um brilho diferente. Que você não é aquela pessoa como você é. Você é mudado, você é consertada. Então o Espírito Santo vai testemunhar, vai dar testemunho de você. E nós vamos dar testemunho de Jesus. Mas para nós dar testemunho da ressurreição do Senhor, nós temos que estar grandiosos na graça que está sobre o discípulo, que estaria sobre nós. Então, só através da graça
da riqueza da graça que nós passamos a testemunho. Porque se nós pararmos para pensar, se não terá uma pessoa falando assim, eu era isso, eu estou sim, eu estou melhor, não. Nós estamos praticamente se exaltando. Mas é o próprio Espírito Santo que vai dar testemunho de você, vai dar testemunho de mim. Por quê? Porque na hora que a pessoa te olha, aquela pessoa que te conheceu no ano passado, as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, você viu o Momarcos? O Momarcos era assim, agora é uma missa. Agora, meu Deus, como que ele agora me transformou? É o Espírito Santo testemunhando você, dando testemunho de você. Por quê? Porque você está na verdade. Você está andando na verdade, fazendo a verdade e testemunhando a ressurreição de Cristo sobre a sua vida. Amém. A ressurreição de Cristo é o que está fazendo que você é. Se torna você ser homem de Deus. Se torna você ser mulher de Deus. Aleluia. É o Espírito Santo. E é ele que vai testemunhar para as pessoas mudando quem é você de verdade. Amém? Amém. Amém. Diago Luiz, cadê a Bíblia, Diago Luiz? Glória a Deus. Tá aqui, pastor, segurando o telefone. Ô, pastor, É a Bíblia que está segurando. eu ia perguntar sobre isso agora. Cadê a Bíblia dos irmãos? É estudo bíblico, tem que ter Bíblia. A minha Bíblia está segurando o telefone. A Bíblia dele está segurando Tem a muitos irmãos sem Bíblia aí, na igreja. Não tem Bíblia. Calma, irmã Maria. Calma de falar, calma. É Tá por... bonitinho aqui, viu, irmã? A minha tá, a Bíblia tá o caderno. Aqui, Peraí, Pet. deixa eu perguntar para você. Os irmãos estão sem Bíblia. Os irmãos estão sem Bíblia. Tanta Bíblia, Então não cada precisa, uma não na casa precisa, tá escolando. não precisa ter professor, não. É demais. Gosta de Não precisa de quê? Não precisa ter professor, não. Ué, não tem Bíblia. Olha lá, a Bíblia. Cadê sua Bíblia, amigo? A minha está segurando o telefone. Pode colocar outra coisa para segurar. Olha, cadê sua Bíblia? Eu não tenho. Ah, tá bom demais. Deus abençoe. Vamos continuar. Valéria sumiu. Valéria sumiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 32. Eu nem sei. Eu achava que ela estava lá. Meu celular tá com problema. Não tá cheio de vírus, eu tô ainda conseguindo, né, assistir, ouvir. Eu tô vendo vocês não estão me vendo, mas é o vírus que fez isso. Eu sei. Tá tranquilo. Mas eu tô conseguindo ouvir. Amém. Tá bom. Tá com a Bíblia, Valéria? Não. Uai, não tá com a Bíblia, não. Ué, não é só eu. Pelo menos é Eu vou te ensinar. próximo, Não não. passa mais raiva, não. Vai gravar o vídeo, velho. Ele falou a verdade. O importante foi sincero. Foi. Ninguém tá precisando, você foi Tem sincero. raiva, eu tô mostrando a menina ali. Deus é só errado. Tô sincero. Calma. Deus é só justo. Depois você ensina ela. Vamos lá. Não, pega aqui, cadê lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 32. Nós somos nós testemunhamos dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu os que obedecem. Então, o Senhor está dizendo o quê? O Senhor tem o Espírito Santo quem obedece. Quem não obedece, ele não dá o Espírito Santo. Ele vai te ensinar o segredo da forma que Certo. ele aprendeu. Te matando. Certo, irmãos? Amém. Ele está dizendo assim, ó, nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus nos concedeu os que obedecem. Então, aqueles que não obedecem não têm o Espírito Santo. A Bíblia diz ali. É tipo assim, recebeu o Espírito Santo e desobedeceu, Deus tirou ele. Então tem muita gente desobediente da igreja, hein, gente? A Bíblia do camarada que Louro, para de gritar. Hein, irmão?
Tem pessoa que não obedece aos conselheiros. Irmã ensaia para nós ensaia dentro de casa, você cantar lá na igreja. Como obedece, o Senhor tirou o Espírito Santo de você. A Bíblia está dizendo. População não sei não, você tomar banho, não? Não é? Fala aí disso daí. Não vou ler. Atos dos Apóstolos, 5:32. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu os que obedecem. Então, o Espírito Santo foi concedido aquilo que obedece. Então, se passam a obedecer, o Senhor tirou de você o Espírito Santo. Então, tem pessoas assim, Espírito Santo, hein? Cadê sua Bíblia? Tá vendo, Diaconisa Patrícia? Pega o seu senhor. Tá vendo, Diaconisa Maria? As mães que não obedecem, quando vocês pedem para ensaiar em casa, saia. O Senhor tirou o Espírito Santo dela. Meu Deus. Está sem Espírito Santo. Mas hoje o Espírito Santo vai voltar em nome de Jesus. Tem que voltar, irmão. Tem que voltar. Tá vendo isso? Como que a Bíblia pega a gente, hein? Por isso que o estudo é bom, irmão. O estudo é bom. Irmão Marcos, pede o irmão Marcos para silenciar o microfone dele. Os cachorros estão latindo muito. Atrapalhando nós. Silencia o seu cachorro aí. Manda o seu cachorro ficar assim, ó. Ouvindo lá no microfone. Então você pode ver que o estudo, ele está falando claramente com nós. Até comigo mesmo. Só o pastor. Às vezes Deus manda eu pregar uma mensagem, aí eu corto a mensagem, eu mudo a mensagem. Está falando para mim também. Então, tá vendo? Está pegando todo mundo. O Senhor deu para nós o Espírito Santo porque sabe que nós estamos obedecendo. Mas quando nós passamos a não obedecer, Ele tirou ele de nós. Ele tirou. Então, aí a pessoa que não tem o Espírito Santo não tem força mais para orar, não tem força mais para jejuar, não tem força mais para fazer tudo com zelo, com amor e com alegria. Perdeu. Mas eu creio que hoje o Espírito Santo vai derramar sobre nós de novo. 7. Vamos fazer tudo de novo, diferente. Amém? Mesmo 5 que você fez aqui, você faz aqui de novo. Embaixo do 2. Atos dos Apóstolos 10:42. 6. Tira 3. 1, 2, 3. Então, esse 3 aqui vai vir para baixo. Esse 3 vai vir para baixo, né? Tá assim, ó. Não. O contrário. Você acertou, mas ele tem que vir para Diz assim, Atos dos Apóstolos 10:42. Isso. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz do vivo e dos mortos. Olha só, irmãos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz do vivo e dos mortos. Paulo está dizendo, o Senhor mandou nós pregar e testemunhar que foi Deus que enviou Jesus esse 4 aqui vai vir aqui. E constituiu Jesus como juiz do vivo e dos mortos. Vamos lá. Quantas pessoas estão dentro da igreja e estão acreditando em encarnação? 2. Esse 2 aqui para baixo. Aqui, ó. Quantos está dentro da igreja está dizendo que 8. a pregação é como nós contamos nosso testemunho, que é uma pregação. Nunca foi uma pregação. O nosso testemunho, ela pode começar para introduzir a mensagem, mas sabendo o quê? Que o testemunho que vocês têm
pode ser seu, entre aspas, mas é de Jesus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O seu testemunho pode ser seu, entre aspas, mas é de Jesus, pertence a Jesus. Porque se não fosse ele, você não tinha testemunho para contar. Isso. Deixa eu fechar aqui. Então, o testemunho hoje não é seu, é de Jesus. Isso. E quanto está cobrando para contar testemunho? 6. Eu vou na sua igreja, dá 10 mil, eu vou na sua igreja contar Vou fazer testemunho. um pauzinho aqui, ó. Já sei. Dá 10 mil, eu vou na sua igreja pregar. Vai do 5. Dá 5 mil, eu vou na sua igreja louvar. E saber que não é nada dele, não é nada dele. O Senhor. Aí você faz assim, ó. Eu já ia fazer assim, ó. Então, próprio Senhor está dizendo, é nós dar testemunho primeiro o que é de Deus, e o Espírito Santo vai testemunhar quem é você diante de Deus. Olha minha mão. 8. Tiro 3. Você já viu, por exemplo, que eu tenho irmãos que já passou por isso. Você chegar num lugar que ninguém nunca te conhece, nunca te viu. Aí fala, você é cristão, não é, irmão? Você não é cristão, não é? Já apareceu com você? Já aconteceu com vocês? É 8. Amém, pastor. Vocês viajar, entrar dentro do ônibus de viagem, alguém fala, você é cristão, não é? Isso é o quê? É o próprio Espírito Santo falando para as pessoas quem é você. Ô, pastor, Oi. quando Tiro 3. aconteceu, voltando lá do centro, desse ônibus, aí o senhorzinho falou comigo assim, boa tarde, moça. Eu falei, boa tarde, não, é paz do Senhor, né? Porque já se vê que você é uma mulher cristã. Eu falei, amém. Aí, isso aí é o Espírito, irmão, isso aí é o Espírito Santo testemunhando para você. Não precisa ficar falando assim, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou diabo, eu sou levita, eu sou aqui. Não precisa. Não precisa. Só orar. Nós que temos que falar aí de Jesus para as pessoas. Mas para nós, não precisa falar nada. Não precisa ninguém mostrar nada. Tira 6. Próprio Espírito Santo vai dar testemunho de você. Vou colocar aqui, ó. Não, quer irmã, esse cara é servo de Deus. Ela é servo de Deus. Por quê? É o Espírito Santo, gente. Ai, Jesus. É ele. Né? Até quando você chora, que alguém vê você chorando, fala assim, nossa, que a irmã está só passando uma prova grande. Ela é cristã. Porque o choro dela é diferente. Não é seu escandaloso. Porque tem crente que é escandaloso para chorar, né? É escandaloso. E parece que nem aquelas crianças maqueteadas assim, ó. 9. É crente escandaloso quando chora. Mas quando crente não é escandaloso, ele espera em Deus, ele chora lento. Ninguém deve chorar, só Jesus deve chorar. Né? 7. Por quê? Tem o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo ajuda a pessoa até a chorar, para chamar muita atenção. Porque o choro nosso não pode chamar a atenção de pastor, não pode chamar a atenção de conselheira, não pode chamar a atenção de irmãs. O seu choro tem que chamar a atenção de Deus, não dos homens. Porque se você chorar, os homens veem você chorar, você está querendo a glória do homem. Mas quando você chora para Deus, a glória vem de Deus para a glória. Aleluia. 6. Amém? Então, coloca. Amém. Você falou que é 2. Vamos lá. Isso. 6. Tira assim. Aí eu Coloca aí. faço Aqui, ó. Aí eu faço Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 24. Sim, é o mesmo, mas embaixo do 5 aqui, ó. É um tem que cair. Isso. 9. Tira 7. 2. Aí eu faço 2. 3. Tira 2. Atos dos Apóstolos 20, 24. Todavia, Tira 2. Conta aí. não Eu importa coloco aqui. e nem considero a minha vida de valor alguma para... Olha só, irmão, olha que coisa tremenda, irmão. Todavia, 8. Tira 5. não importa e nem considero a minha vida de valor algum para mim. Mesmo se tão somente puder
terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante o que disse o doutor Lucas. Olha o que ele escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Todavia, não me importo e nem considero a minha vida de valor alguma para mim. Olha só que coisa interessante. Lucas está dizendo assim: eu não considero a minha vida de valor para mim. Ele disse: eu não considero a minha vida de valor alguma para mim. Mesmo se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunho do Evangelho da Graça. Então está dizendo assim, ó, aqui, o que nós temos na nossa vida, não a ponto de ser exaltado pela nossa vida, a ponto de nós testemunhar o que Deus colocou na nossa vida. Tipo assim, nós somos na corrida, como completar o nosso ministério, mas testemunhando o Evangelho da Graça. É como dizendo assim, ó, a sua vida, ela não pode ter valor para você se não é para Deus. Por quê? Para você adquirir um valor para sua vida, você tem que completar a sua corrida ministerial e testemunhar o Evangelho da Graça. O valor da sua vida, você só vai ter o valor da sua vida quando você estiver lá em cima. Quando você estiver lá em cima, você vai ver o valor da vida sua de cima. Mas aqui na Terra, o que nós temos que fazer é o quê? Nós dar valor da corrida e completar o ministério do Senhor que Ele nos confiou a dar testemunho do Evangelho da Graça. Então, a sua vida serve para uma coisa: dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Isso serve a nossa vida. Através de nós fazer isso, dar testemunho do Evangelho da nossa vida, a Ele vai dar o nosso valor que cabe à vida nossa. Entendeu, irmão? Você pode ver aqui, ó, o patrão, ele só quer que você sabe o que é. Olha, ele quer o seu esposo, sua rapidez, né? E sua força. Quando você adoece, você perde a rapidez, você perde a sua força e perde a outra coisa que eu falei. Você pode ver. Você só perde quando você chega um momento que você passa mal, que você não consegue trabalhar. Então, para ele, você não vale mais nada. Você não vale mais nada. Agora, olha só, olha o nosso lado. Nós correndo para completar o ministério que Jesus nos confiou de testemunhar o Evangelho da Graça. Então, até então, você está vendo que a nossa vida, ela só pode ser valorizada quando nós completamos o nosso ministério dando testemunho do Evangelho da Graça. Porque quando nós terminar e completar o nosso ministério, nós estamos dando o quê? A continuidade que Deus colocou na nossa mão. A ponto de nós poder falar, ou lá no céu, que nós combatemos o bom combate, encerremos a carreira e guardemos a nossa fé. Então, nesse meio todo, que nós vamos ver que valeu a pena nós completar o nosso ministério testemunhando da graça de Deus. E lá em cima, o Senhor vai falar comigo assim, olha, o valor da sua vida é essa, toma, estou te pagando. Ele vai te dar a sua alma
e vai te dar uma coroa, o seu galardão pela obra que você fez. Então, tudo isso é o quê? A nossa vida é para viver a vida de Deus. Ai, vai partir o trem. Deus salvou eu, Deus salvou você, é para viver a vida dele. Porque você não tem mais. Porque se for para nós viver a nossa vida, não precisa ir para a igreja, não. Te ensinar em casa. Poderia ficar no mundão. O Senhor salvou você, salvou a mim, para viver a vida dele. Depois eu não viver a vida dele, depois eu vou viver a nossa vida, depois lá no céu. Glória a Deus. Salvamos de ouro. Né? Aleluia. Não vai ter doença mais para ir na farmácia comprar remédio. Graças a Deus. Não vai ter chuva. Amém. Não vai ter sol quente queimando a nossa pele. Amém. Não vai ter calúnia para nós ficar chorando. Não vai ter morte para nós morrer em velório. Então vamos viver a nossa vida. Agora nós vivemos a vida de Deus. Depois nós vamos viver a nossa vida lá no céu. Amém? Amém. 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 Tá vivendo a nossa vida, porque nós vamos ver a vida de Deus, né? Nós não vamos viver mais aqui. A vida de Deus lá em cima, que é melhor, aqui embaixo, aqui, ela tá vivendo a nossa vida. Foi o que falou. Ele falou que nós estamos vivendo agora Vamos a lá. vida de Deus. Lá em cima, nós não vê a nossa vida, ele falou o contrário. Não é? Pastor, não está te ouvindo, está desligado o microfone. Atos dos Apóstolos, É por isso que eu tô falando. Está saindo tudo aqui, ó. 23:11. Atos dos Apóstolos. Isso, 23:11. Atos dos Apóstolos, 23:11. Amém. Que isso? Cada coisa. Diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Vamos lá. É algo fundamentado a Paulo. Porque Paulo agora, ele na sua conversão, né? Na sua conversão, ele foi para Jerusalém, deu testemunho, pregou, mas agora, quando está dizendo assim, ó, deverá testemunhar também em Roma. Agora vamos lá. O nosso testemunho, olha só, irmãos, o nosso testemunho, na real, não é fora do nosso município, não é fora do nosso bairro, não é fora da nossa cidade. O nosso testemunho é o seu vizinho, o seu bairro, a sua cidade, é o seu testemunho. Porque você pode testemunhar fora, que ninguém te conhece. Mas o mais importante é dentro, quem te conhece de verdade. Na hora que te chamam você, aqueles amigos do passado, te chamam você para discoteca, você não vai. Chama você para mesa de bar, você não vai. Chama você para participar de um funk, você não vai. Então, aí agora, o mais importante, Paulo. Por que está dizendo Paulo testemunhar em Roma? Porque Paulo, ele nasceu na cidade de Roma. Ele é romano. Aonde ele viveu mais a sua vida fazendo coisa errada foi em Roma. Por que depois da conversão ele volta em Roma? Ele volta para testemunhar o que Deus fez na vida dele. Vamos supor,
Você nasceu, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro. Mudei para Belo Horizonte. Quem me conhece mais é lá no Rio. Aqui, estou dando exemplo. Eu não nasci no Rio, não. Nasci em Belo Horizonte. Mas estou dando exemplo. Vamos supor que eu nasci no Rio. Vivi lá até uns 15, 18 anos. Voltei para Minas Gerais. Aceitei Jesus. Aí, é bom eu dar testemunho aqui também. Mas melhor ainda é onde eu nasci. Porque as pessoas te conhecem. Quem era você antigo? Quem era Hilton antigo? Quem era Maria José antigo? Quem era Cíntia antiga? Quem era Carol antiga? Quem era Cássia antiga? Quem era Daniela antiga? Quem era Diácono Luiz antigo? É lá, ó. É lá que vão ver quem é você de verdade. Nossos seus amigos batendo no seu ombro. Vamos lá, vamos jogar sinuca? Vamos jogar um baralho? Tá escutando lá, Dilson? Vamos jogar um truque? Vamos tomar uma dosinha? É lá, ó. Então, irmão, o testemunho é aonde você nasceu. Aonde você deu o primeiro passo. Aí lá, a pessoa vai ver de verdade. O Espírito Santo vai soar dizendo, realmente, é crente mesmo. E é crente para irmãos queridos. Cheio de Deus. Quando alguém fala assim, crente fanático, irmão, não é desvalorizando vocês, não. E nem colocando vocês para baixo, não. É ver que vocês estão cheios de Deus. Tá, irmão? É melhor não ser fanático com o Espírito Santo do que ser fanático no mundo, fazendo coisa errada. Verdade. Então, nós dá testemunho aonde nós nascemos, a nossa terra natal. Né, mãe Cássia? A minha é São Paulo. E Júlia, agora você vai para lá, né, mãe Cássia? São Paulo. Ô, Glória. Ô, Glória. Pode pegar, que Deus vai te usar para ganhar alma lá. Tá bom? Vamos continuar. É isso mesmo. Eu tô indo lá, você não tá vendo? Ah, Oi. desse jeito. Na onde, pastor? Peraí. Ô, Glória. Ai, menino. Êxodo 23 e 2. É o quê? Você tem que falar o livro, pastor. Êxodo Ah, 23, versículo 2. É? Qual que é, Dilson? Esse eu tô. Qual não é, Dilson? Nossa, eu pulei um versículo que eu voltarei depois. Mas o versículo é tremendo. É esse Vamos lá. Esse do quê? Não acompanhe a maioria para fazer o meu. Ao testemunhar no processo. O louro do Não perder a justiça para apoiar a maioria. Olha aí, Deus. Essa aqui é tremenda. Vamos lá. Não acompanhe a maioria para fazer o mal. E ao testemunhar no processo, não perderta a justiça para apoiar o melhor. O que o pessoal está dizendo aqui? E ao testemunhar no processo, não perder a justiça. Quando fala não perder, está dizendo assim, não deixa de fazer as coisas certas. Quando fala assim, não perder, não deixa de fazer coisas certas. Por quê? Tem muitas pessoas hoje, por causa de um amigo, por causa de uma amiga, ou por causa de um irmão, por causa de uma mãe,
por causa de um pai, Também não. ele esconde a justiça Não aguento segurar. para apoiar a coisa errada. Tá? Para apoiar a coisa errada. Quantos pais, quantas mães que aceitam que dentro de casa apoiam coisa errada? Quantos? Conhece a palavra da verdade e está apoiando o erro do filho, da filha dentro de casa. O quê? É o que a Bíblia está dizendo. O quê? Está pervertar a justiça. Está praticamente não fazendo o que a Bíblia manda. Por causa de quê? Para apoiar as pessoas erradas. Para apoiar a maioria. Vamos lá. Vamos dar exemplo aqui. A minha filha fazendo coisa errada. Dentro da minha casa. Eu estou aceitando. Sabendo que é errado, eu estou aceitando. Eu não posso compactuar com coisa errada. É certo. É errado. É por isso que não pode entrar sentimento cristão. Não pode viver a vida de sentimento carnal. Não pode. Porque se você viver uma vida sentimento carnal, você esquece o espiritual. Por quê? Porque o carnal você está vivendo. O carnal você está vivendo. O espiritual está depois do carnal. Porque você está vivendo a coisa carnal. É você deixar o seu sentimento. Quem vai balançar o seu sentimento carnal é o sentimento. É o sentimento. Mas quando nós temos um sentimento com Deus, a carne não ultrapassa a sua espiritualidade com Deus. É como você vai dizer assim, eu sei que vai doer, mas vai sarar. Eu sei que vai doer, mas vai sarar. Eu vou gritar. Eu corrigindo, vai doer, mas vai sarar. Do que você não corrigir e não vai sarar. É tipo assim, eu amo meu filho, eu não quero mal pra ela, mas ela tá no erro. Ela tá no erro. Ele tá no erro. Se você tem o Espírito Santo e está dando testemunho do Evangelho da Graça e apoiar o erro, você não está dando testemunho de Jesus. É verdade, meu Deus. Você não está dando testemunho de Jesus. Me desculpe, você não está dando. Desculpa não, pastor. Pastor, o meu filho é gay. Ele é gay. Tudo bem. Você vai amar a alma dele. Mas você não vai amar o que ele pratica. Você vai amar a alma dele. Se for para pegar a verdade, olha, se você não consertar essa prática que você está fazendo é contra a Bíblia, se Jesus voltar, você vai para o inferno. Porque Apocalipse disse sobre a incredulidade. Então, quer dizer, eu sei que vai doer, mas lá na frente vai sarar. Do que você não falar justiça e a pessoa nunca vai sarar. Vai morrer, vai perder sua alma, acabou. Então, se nós temos o Espírito Santo, gente, se nós temos o testemunho do Espírito Santo, dói que doer, irmão. Dói que doer. Você está falando a verdade, você vai carregar sobre o seu lombo, sobre as suas costas, um fardo que você não podia ter carregado. Só não falar a verdade você está carregando. Cala a boca. Eu tô ouvindo, né? Você cala a boca. Vamos lá. Quer ver? Olha que coisa interessante aqui, ó. É Atos dos Apóstolos 26:5. Atos dos Apóstolos 26:5.
irmão. Está lá na casa dele. Vamos lá. Essa igreja. Atos dos Apóstolos 26:5. Eles me conhecem há muito tempo Vai citar aí. e pode testemunhar, se quiser, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Paulo está dizendo, olha só, Paulo está dizendo, eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar se quiserem. Como eu, como fariseu, vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Então vamos lá. Quando eu falei com os irmãos que o nosso testemunho é com pessoa que te conhece, essa palavra serve para mim e para você. É como se eu moro na cidade que eu nasci. Então, eles me conhecem há muito tempo. Pode testemunhar, se quiseres. Como eu, como fariseu, vivi com a seita mais severa da nossa vida. Então, Paulo está dizendo, as pessoas que podem testemunhar de nós e ver nós como nós somos agora, é aqueles que conhecem nós desde muito tempo, desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Desde o nosso nascimento. Primeiro é da sua casa. Depois é o seu vizinho. É ele que vai testemunhar. Ele vai falar. Ele mudou mesmo. Aquele irmão lá mudou. Aquele irmão não mesmo. É crente de verdade. É crente mesmo. Por que eles falam assim, ó? Os católicos, tem católico que é católico, romano e apostólico. Por quê? Porque são católicos de verdade. Eles são de verdade. Católico, romano e apostólico. Eles são católicos de verdade. Não perde nenhuma missa. Vai todo dia na missa. Confessa todos os dias. Esse é um católico de verdade. É a mesma coisa somos nós. Se nós mudarmos mesmo, nós temos que mudar de verdade. Corpo, alma e espírito. Não só o corpo. É corpo, alma e espírito. Mudar geral. Nós temos que mudar geral. Nós temos que mudar geral, tá? Tudo. Romanos 10:2. Vamos mandar mesmo. Vamos mandar mesmo. Não que é, pastor, de novo? Romanos 10:2. Porque eles dão testemunho de que ele tem zelo de Deus. Mas não tem entendimento. Achei. Ele tá com a câmera que só Jesus. Que é isso? Vamos da câmera. Diz assim, posso determinar Nossa. que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só que coisa interessante. Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no seu conhecimento. Então, Paulo está dizendo que o zelo de nós não é no nosso conhecimento. Não é.
Quem zela a nós é o Espírito Santo. Não é o conhecimento. Quem coloca nós zeloso é o Espírito Santo. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 3. Olha só. Lá no livro do Apocalipse 3, 19. Olha o que João falou. João disse assim. Eu corrijo e castigo todo aquele que eu amo e põe zeloso na minha casa. Então, quer dizer, o zelo não é o nosso conhecimento. É o próprio Espírito Santo que nos ensina nós zelar das coisas de Deus. Não só das coisas de Deus. Zelar das nossas vestes. Zelar da nossa boca. Zelar das nossas atitudes. Zelar do nosso pensamento. Zelar das nossas atitudes. Zelar do nosso caráter. Você acha que nós podemos testemunhar sem o Espírito Santo? Não. Nós só podemos testemunhar de Jesus as coisas que ele fez, que ele está fazendo, através de mim, através de todos, é o Espírito Santo. Sem ele, como você vai testemunhar? Sem o Espírito Santo, como você vai testemunhar? Você depende dele para te dar, para te ensinar você a zelar do seu corpo, alma e espírito. Tem como? Na carne ninguém zela. Na carne ninguém dá testemunho. É só na unção do Espírito Santo. Tá um gato aí. Vamos lá. Isso aqui é gato de duas pernas. Provérbio 29, 24. Provérbio 29, 24. Lá no começo, amor. Não. Provérbio 29, 24. Vai. 29, 24. 29. Passou 29, 24. Provérbio 29, 24. 29. O que tens parte com o ladrão aborrece a sua própria alma. Ouve a maldição. Pronto. Olha só. Ouve a maldição e não O cúmplice obedecia. do ladrão odeia a si mesmo. Posto sobre juramento. Não ouça testemunhar. Olha só. Olha só, irmãos. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sobre juramento, não ouça testemunhar. Olha só, interessante. É o que eu comentei na reunião, o exemplo do Malmarco. Como eu usei o Malmarco para explicar em aula na reunião. Vamos lá. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo, posto sobre o juramento e não ousa testemunhar. Vamos lá. O ladrão, ele rouba. Né? O ladrão, ele rouba. E eu sei que ele roubou. Eu sei que ele roubou. Se eu não falar a verdade, eu sou cúmplice do ladrão. E estou odiando eu mesmo. Eu se torno ser cúmplice do ladrão. Aí a palavra diz assim, não ouça testemunhar o ladrão. Aí eu vou transferir agora essa palavra ladrão em vários contextos. Vamos lá. Como que eu vou testemunhar um irmão que ele é mentiroso? Como que eu vou testemunhar uma irmã que ela é fofoqueira? Como que eu vou testemunhar a pessoa não anda no caminho certo? Como? Como que o pastor vai defender uma ovelha que ela está toda errada?
Como? Como que eu vou defender? Como eu vou testemunhar? Não, essa é mãe de Deus. Essa mulher é tão puro, não é nada. É contenda puro. Estão me entendendo? Como? Como que eu vou ousar testemunhar por essas pessoas? Eu não posso fazer isso. Deus nem vai fazer isso comigo. Se eu estiver todo errado, irmão, Deus não vai testemunhar de mim nada. Aí alguém tem coragem de falar isso aqui, ó. Irmão, tem pessoa que tem coragem de falar isso aqui, ó. O Senhor é meu advogado. O Senhor é meu advogado, né? O Senhor é meu advogado. Meu advogado, tal, ele vai me defender. Ai, não. Você é o cúmplice de um ladrão. Você é o cúmplice do mentiroso. Você é o cúmplice do fofoqueiro. O que é aqui, ó? A fofoca levanta, aqui, ó. Olha só. A fofoca começa da pessoa. E a pessoa, quando a fofoca para outra irmã, ela é cúmplice do fofoqueiro. Entendeu, irmão? Vamos supor. Eu e o Marcos aqui. Vamos aqui, eu e o Marcos. O Marcos dá a fofoca para mim. Eu ouvo a fofoca do Marcos. Se eu não repreender ele e ficar quietinho, eu sou cúmplice dele. E quando ele é gay, tá assim, gente. Senta do lado senta do lado do outro, senta do lado dele, e conta essa fofoca, ó. Enchendo a cabeça de fofoca. Você viu que é fulano? Você viu que é fulano? Você viu? Você viu como que ele tá? Você viu como que ele tá? Misericórdia. E ó, é cúmplice do fofoqueiro. É cúmplice da fofoqueira. Como que eu vou testemunhar? Como que o pastor da igreja, o anjo da igreja chegar e vai defender o irmão diante das pessoas? Não, eu não posso fazer isso, não. Eu não posso, não. Se Deus não possa, eu também não posso. Entendeu? Então, é isso, irmão. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Força sobre o juramento. Não ouça, testemunhar. Eu só testemunho se é obreiro de verdade, se é obreiro de verdade. Aí eu coloco minha mão. Aí eu se torno o quê? Eu se torno agora, abaixo de Deus, se torno um leão. Para brigar a favor da obreiro que está certinho. Aí eu vou para a guerra. Aí eu passo para cima. Eu dobro meu jejum, dobro minha oração, dobro minha consagração, eu dobro tudo. Por causa de um obreiro fiel, um obreiro fiel. Agora, um obreiro falso, eu não. Eu não quero ser cúmplice. E não vou usar de dar testemunho para essa pessoa. Amém? Amém. Ah, pastor, o obreiro foi preso. Eu conheço a vida do obreiro, nem lá eu vou. Nem lá eu vou. Ah, o fulano foi preso. Eu conheço a vida do obreiro. Sei como que ele é dentro da igreja. Nem lá eu vou. Aí vamos supor, eu vou passar à frente de Deus, vou lá. Aí o delegado chega para mim assim, como eu sou, tudo bem? Quem que sou eu? Não, eu sou pastor do fulano. Você é pastor desse lixo aqui? Ele é crente? Fazendo coisa errada? Vai lavar minha cara ainda. Eu não vou, não. Não vou. Agora, se for obreiro de caráter, de testemunho, eu vou lá e coloco minha cara para bater. Não, ele não fez isso, não. Isso foi calúnia. Eles prepararam algo para ele. Não, eu me defendo. Até pago advogado com meu dinheiro para defender o obreiro. Mas, quando é errado, nem lá eu vou. Eu não quero ser cúmplice de alguém que está fazendo coisa errada e apoiar coisa errada. Então, dá testemunho que é certo, que é verdadeiro. Ele é homem de Deus,
é homem de Deus. É mulher de Deus? É mulher de Deus. Então dá testemunho quem é verdadeiro diante de Deus. Amém? Amém. Isso aí serve para você, tá, irmãos? Serve para mim também, né? Estou falando só para você, não. Estou falando de mim também. Eu tenho que ser um obreiro de caráter. Eu tenho que ser um pastor de caráter. Por isso, eu busco a Deus perfeição para mim não errar. Sempre vigiar. Para que eu não caia em tentação. Salmo 50, versículo 7. Salmo 50, 7. Salmo 50. Eu coloquei o descongelar. Não me dá o que tem. Salmo 50. Uma marmita de som. Primeiramente, eu sei. Não tem mais Vamos lá. 57. 50, número 7. 50, número 7. 50, número 7. 57? 50 números. Isso é Salmos? Vamos lá. Ouça, meu povo. Salmos 50. Pois eu falarei, vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Olha só. Presta atenção. Olha o que Deus está falando para o seu povo. Ouça, meu filho. Pois eu falarei e vou testemunhar contra você, Israel. Eu, que sou Deus, o seu Deus. Por que Deus expressa dessa forma? Por causa dos judeus. Isso vou traduzir para nós aqui. Por causa dos judeus. Por que judeus? Porque Deus enviou seu Filho para salvar os judeus. E os judeus não acreditou no testemunho do seu Filho. Verdade. Do Filho de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo: vou testemunhar contra você, Israel, que eu sou Deus e o seu Deus. Então vamos lá. Vamos lá. Deus, ele tem condição de testemunhar contra nós. Ele tem. Quando eu falo Deus, eu estou falando da Trindade. Que Deus é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Tudo é Deus, os três é Deus. Então vamos ver. Ele tem, Jesus tem poder de testemunhar nós contra Deus. Tem. Por que tem? Se nós andar na mentira, dar mau testemunho, usar a Bíblia como engano, não fazer o que Deus manda, o próprio Jesus vai nos testemunhar contra nós no tribunal. Entendeu? Aqui na terra já aparece um ser humano que testemunha contra nós. Mas lá no céu, o próprio Deus vai testemunhar contra nós. Sabe por quê? As obras, o livro da obra que vai ser aberto. É o livro da obra que serão abertos. Aí ele vai testemunhar a obra que nós talvez fizemos errada, estão fazendo errado, fazendo de qualquer maneira. Então, ele que vai testemunhar contra nós. Da mesma forma que Deus vai testemunhar contra Israel,
no juízo final, porque tem muitos judeus que morreram sem salvação. Somente quanto aquele nazista, como que chama? O Hitler, ele matou 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus jogando na arena, queimando no fogo, matando, degolado, espada, sendo morto pelos leões. São 6 milhões de judeus. Então vamos lá. Você acha que esses 6 milhões de judeus foi salvo? Não. E foi esse que rejeitaram Jesus, não foi salvo. Então, isso aí, ó, Jesus vai dar testemunho deles lá diante do juiz, no trono branco. Porque Jesus, a Deus disse, eu enviei meu filho para todos eles que não perderam, mas todos eles que eterno. Mas não rejeitaram o Messias. Quantas pessoas dentro da igreja? Quantas pessoas dentro da igreja? Que está dentro da igreja, estão rejeitando a igreja. Que isso, gente? Só de você ver as pessoas sabendo que não pode fazer coisa errada, está fazendo. Só de você ver pessoas sabendo da vida da igreja, que na Deus não pode fazer, escandalizar a obra, viver uma vida de adultério, de fornicação, de coisa errada, de bebida, de droga. Sabe que não pode fazer isso, mas está fazendo. E quer que Deus testemunhe para ele diante de Deus que ele é santo, que ele é igreja. Não tem como. Não tem como. Eu penso assim, nós somos ou não somos? Nós é ou não é? Não tem outra coisa. Nós é ou não é? Ou somos ou não somos? E quem pode dizer isso é você, e quem pode dizer isso lá no céu é o Espírito Santo. Amém? Amém. Amém. Vamos lá. João 15, 27. Nossa. João 15, 27. Diz assim: e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. A nossa permanência no Evangelho, a nossa permanência no Evangelho, dá a nós direito a continuar testemunhando diante de todos. A nossa permanência no Evangelho. A nossa permanência no Evangelho, ela não pode ser falsa e nem profana. A nossa permanência no Evangelho tem que ser verdadeira. Amém. Porque nós continuaremos, testemunharemos sobre Cristo. E ele está dizendo que João 15, 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio.
O Senhor está dizendo, no livro de João, ao discípulo, que os discípulos continuaram testemunhando, continuaram dando testemunho, porque ele começou desde o princípio. Então, quer dizer, ele passou luta, ele passou provação, foi perseguido, mas permaneceu dando testemunho a Cristo. A nossa permanência no Evangelho vai dar nós direito de continuar testemunhando sobre o Evangelho da graça. Aleluia. Glória a Deus. Então, grava isso, irmãos. E o último versículo, Provérbios 11:30. Provérbios 11:30. Vai pegar pra cima bater. Pronto? Amém. Mas eu tô também. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista a alma é sábio. Aleluia. O fruto da retidão é a árvore de vida. Aquele que conquista a alma é sábio. Uma coisa eu quero falar, irmão. É a árvore. Uma coisa eu quero falar aqui, eu quero deixar bem claro para os irmãos. Que ganha alma é sábio. Existe algo que permanece é escrito por Salomão. e fica. Salomão está dizendo. Existe alma que permanece, É a árvore da que, vida. ó, existe alma que permanece e fica. E tem alma que você conquista, ela não Quem ganha permanece. alma é sábio, quer dizer. Tem dois sentidos, para você entender. Quando a alma, você conquista a alma e ela permanece, a Bíblia diz que você é sábio. Quando você conquista a alma, que ela não permanece, você não tem a sabedoria completa. Você não é sábio completo. Vamos lá, por quê? Porque se você ganha uma alma, você ganha uma alma para você cuidar. Não é para ninguém cuidar. É claro que tem um pastor que vai zelar, mas você, como é pai daquela pessoa na fé, você tem que acompanhar de perto aquela pessoa. Por quê? Porque Paulo, quando ele ganhou Timóteo, ele não largou Timóteo para nada. Verdade. Ele ganhou Timóteo e ajudou Timóteo até quando ele se estabelecer na rocha. Quando ele estabeleceu na rocha, aí Paulo entrega agora para Deus a continuidade do ministério de Timóteo. E você pode ver que Timóteo agora se tornou pastor de igreja. Por causa de quê? Porque Paulo ganhou ele, cuidou, regou e deixou para pouco o Espírito Santo dar crescimento para ele continuar a sua jornada. Porque alguém que ganhou eu, a Bíblia diz, aquele que ganhou eu está sendo sábio, que até hoje eu estou no caminho dele e não pretendo sair. Porque o que eu aprendi foi suficiente. Eu dar continuidade até Jesus voltar. Assim seja você, assim seja nós e assim seja todos. Quem ganha alma, salvo é. Oi. Se o obreiro ganha uma alma para Jesus. No caso, ela preparou aquele campo, ganhou a alma e levou até o pastor. O pastor, fica responsável por aquela alma. Mas a alma não quis permanecer.
Entendeu? Se a alma não quis permanecer, por que que o obreiro que ganhou aquela alma, ele perde a sabedoria se a alma que não quis permanecer? Porque muitas vezes, por mais que a gente dava um exemplo, as pessoas ela não querem negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir a Cristo. No meio da caminhada, ela recua para trás. Então, como nós que ganhamos, acaba sendo, né, perdendo a sabedoria. Se ela não acontecer. Vamos lá. Quando você ganha uma alma, quando você ganha uma alma, a nossa permanência no Evangelho dá 90% da pessoa permanecer. Agora, tem pessoa que ganha alma, aceitou, escreveu no lugar aqui, deixou para lá. Não, tem que continuar cuidando, mesmo sabendo que o pastor está cuidando. Mas vamos lá, o pastor só cuida quando é dentro da igreja. Você que conhece a alma dentro da sua casa, na rua onde você mora, no local de trabalho, você tem mais possibilidade de dar crescimento para essa pessoa a não sair do foco. Mas eu estou falando tipo assim, porque por mais que todos nós damos um exemplo, um bom testemunho, tem pessoas que, infelizmente, ela não quer largar o mundo. E no início, ela até fica no primeiro amor, buscando pela presença do Espírito Santo, mas nem todos querem permanecer. Por mais que você tente ganhar cada dia mais aquela alma, zelando por ela, mesmo a gente não tendo pastor, sendo obreiro, ou qualquer um que a gente ganhe para Jesus, mas nem todos querem permanecer. Porque às vezes vem algumas coisas do mundo que a pessoa não consegue desapegar dela. São hoje poucas pessoas que desapegam do mundo. Por isso que, infelizmente, tem igreja levando o mundo para dentro da igreja para permanecer as pessoas lá dentro. Que, claro, não é certo. Mas tem pessoas que não largam, não conseguem. Tem uma fraqueza espiritual a qual ela não consegue largar o mundo. Por mais que a gente conversa, zele, olhe para aquela alma, fala que Jesus está voltando, mas tem gente que, infelizmente, o Senhor sabe, não quer largar o mundo, não quer largar a prática do pecado. Tá, mas aí agora entra é uma coisa que é essencial. É essencial, vamos lá. Claro. Nós temos que entender, essa pessoa, você tem um alimento sólido para a pessoa, se tem um testemunho certo para essa pessoa, se está dando algo para essa pessoa certo, se está tudo encaixado, o que a Bíblia te manda você fazer, que manda nós fazer, e as pessoas não querer, aí a Bíblia diz que permanece com sua sabedoria. O galadão continua sobre a sua vida. Então, porque o erro obedece, a sabedoria permanece. Isso, porque o erro não é seu. O erro é aquele, porque a Bíblia vai deixar o quê? Livre e livres. Entendeu? Vai deixar livre da Bíblia. Existe coisa que a pessoa não permanece por causa de quê? Porque a pessoa ganhou a pessoa para Jesus é pior do que ela. É pior do que ele. Então não vai permanecer. Entendeu? Então não vai permanecer. Agora, se a pessoa é uma pessoa de vigilância, cheia de Deus, cheia de unção, não perde a graça, continua na unção, na obediência, o erro não pode ser seu. O erro é aquele que não quis. Mas a sabedoria continua e o galadão continua permanente. Tem alguém que quer fazer pergunta? Não. Tem alguém que quer fazer pergunta? Você não vale não. Ninguém quer fazer pergunta, pastor. Você não vale não, Calopsito. Então tá bom. Irmãos, Deus abençoe vocês. São 9h20. Isso. E eu quero dizer para os irmãos que Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe os obreiros, né, irmãos? Que Deus continua derramando bênção sobre a vida de vocês. Olha, o culto de domingo foi uma bênção, tá, irmãos? O culto de domingo foi um culto maravilhoso. Eu amei o culto de domingo. Amei. Oh, meu Pai do céu.